Essa é a nossa primeira aula sobre a teoria microeconômica na nossa preparação para o ENAD. Inicialmente vamos falar sobre as premissas básicas, né? Aquilo que direciona o pensamento econômico e como que a economia vai trabalhar a visão microeconômica para analisar o comportamento dos indivíduos dentro dessa economia. Bom, primeiramente, então, nós passamos para os aspectos preliminares, que é exatamente essa compreensão de algumas bases teóricas econômicas que são necessárias para a gente compreender o desenvolvimento da teoria. A microeconomia, especificamente, ela trabalha com o comportamento das atividades econômicas, das unidades econômicas individuais. Quais são essas unidades econômicas individuais? São, principalmente, os consumidores, os trabalhadores, os investidores, os proprietários de terra, as empresas. Em resumo, são as principais unidades econômicas individuais que a gente trabalha dentro da visão ou do aspecto microeconômico. Então, na realidade, qualquer indivíduo ou qualquer entidade que participe do funcionamento da economia é considerada, então, aí uma unidade econômica individual. Os temas da microeconomia, né, os principais temas que ela trabalha, o primeiro deles a gente tem que pensar na noção de limite. O que seria limite? Limite porque os recursos são escassos. Enquanto as nossas necessidades, desejos e aspirações são infinitos, os recursos econômicos são escassos. Essa é a base da teoria econômica. Por quê? Porque a economia busca fazer uma melhor gestão desses recursos escassos para atingir o melhor nível de satisfação, de qualidade de vida ou de atendimento das necessidades dos indivíduos. Então, recursos são escassos. E esse é o ponto que a microeconomia também olha e ela tenta tirar, então, o máximo proveito desses limites, né, dessa escassez. Bom, mais precisamente, trata então da alocação dos recursos escassos. Significa que a microeconomia trata de como os recursos escassos são distribuídos ou aplicados na economia de maneira que gerem os melhores resultados. Explica então, por exemplo, como as empresas podem alocar de forma mais eficiente os seus recursos financeiros, que são limitados, na contratação de trabalhadores, ou na compra de novos maquinários, ou ainda na produção de determinados conjuntos de bens ao invés de outros, né? Como que a empresa escolhe quantos funcionários ela vai contratar, quantas máquinas, equipamentos ela vai adquirir, qual vai ser o tamanho dessa fábrica, né, desse local onde a empresa funciona e que tipo de produto ela vai produzir. Então, tudo isso é baseado na forma como a gente decide, ou como as unidades econômicas individuais decidem utilizar os recursos e, a partir daí, realizar tudo isso, inclusive gerando produtos e serviços, né, ao final desse processo. Mas não só do ponto de vista da empresa, do ponto de vista do indivíduo, né, do consumidor também. Porque o consumidor tem uma renda que é limitada. E essa renda, então, tem que ser direcionada ali para os usos do consumidor, né? Para ele adquirir os bens que ele necessita e também organizar a sua vida de maneira que ele tenha maximizado as suas satisfações. Então, a microeconomia vai olhar especialmente para esses dois fatores, buscando apresentar como que os recursos podem ser alocados de maneira a proporcionar melhor satisfação ou melhor produtividade, né, seja para a empresa ou satisfação para os indivíduos. Aí, nesse momento, como nós temos necessidades infinitas, nós temos vontades, né, infinitas, múltiplas de realizar coisas, porém os recursos são limitados, aí nós entramos então numa situação em que a economia chama de dilema ou trade-offs, né? Como que eu faço para escolher o que fazer? Seja a empresa, o que fazer? Que tipo de produto produzir? Que tipo de mão de obra contratar? Que tipo de máquina comprar? Onde me localizar? Ou do lado do indivíduo, né? Que produto eu vou comprar? Por que eu escolho esse produto? Por que não aquele? Então, esses dilemas, esses trade-offs, eles estão sempre presentes exatamente por conta da escassez dos recursos. E a microeconomia, então, busca
explicar isso e como geralmente esses dilemas, esses trade-offs vai se estabelecer de uma forma em que exista a disponibilidade dessas condições do mercado e pessoas que buscam ou empresas que buscam, né, adquirir, seja produtos ou fatores produtivos no mercado. Então a microeconomia vai tentar explicar como é que funciona a determinação dos preços, como os preços são determinados no mercado. Por exemplo, por que um pão custa X de valor financeiro, né? Por que uma casa custa um determinado valor? Por que um carro custa determinado valor? Como que se dá a definição desses preços no mercado? E também, baseado nisso, né, nessa observação da realidade, como essas relações vão aí interferir em o que consumir, o que produzir, qual é o preço, né, qual é o valor das coisas, a gente chega numa situação em que não é possível a gente fazer isso para todas as coisas e para todas as pessoas existentes no mundo em tempo real, porque tudo muda ao mesmo tempo. Então a gente baseia, assim como as outras ciências, na base teórica, que é a teoria econômica, nesse nosso caso aqui, vinculada à teoria microeconômica. E para poder fazer algumas predições, algumas comparações, muitas vezes a economia estabelece modelos. E o que são esses modelos? É uma representação, geralmente uma representação matemática, em que, por exemplo, a gente estabelece ali um estudo de uma empresa, de um mercado ou do comportamento do consumidor, que tem uma base teórica econômica. E esse modelo ele vai servir, teoricamente, para a gente comparar com situações reais, né? Com algumas pesquisas ou análises empíricas em que as decisões são realmente tomadas e a gente compara com aquele modelo teórico econômico para indicar se a análise pode ser realizada dessa ou daquela forma. E isso orienta também as decisões. Aí, com base nessa questão da análise, a economia ela trabalha com dois viés ou com dois tipos de análise. Primeiro é a análise positiva ou positivista e o segundo é a análise normativa. O que isso quer dizer? Por que eu preciso entender que existem dois tipos de análise? Primeiro, porque a economia ela pode tomar duas decisões. Ou ela explica as coisas como elas são, ou explica as coisas como elas são, mas também propõe como as coisas poderiam ser. Então, quando a gente explica as coisas como são, a gente chama isso de análise positiva ou positivista, que descreve as relações de causa e efeito. Por exemplo, fulano passou a consumir mais produtos de beleza porque passou a ter uma renda maior, tem um salário maior agora. Ou seja, tem uma causa que foi o aumento da renda e um efeito que foi o aumento do consumo de produtos de beleza. Isso é uma análise positivista ou positiva, que diz como que aconteceu aquele fato. Por exemplo, a gente pode dizer, o PIB do ano de 2021 reduziu porque reduziu a atividade econômica por causa da ocorrência da pandemia da Covid-19. Eu não fiz nenhuma projeção, eu só disse como que aconteceu. Então essa é uma análise positiva. O segundo modelo seria uma análise normativa. A análise normativa diz como as coisas poderiam ser. Então, a análise normativa examina as questões relativas ao que se supõe adequado. Por exemplo, para retomar a atividade econômica, é necessário aumentar o nível de emprego. Para aumentar o nível de emprego, é necessário aumentar, por exemplo, a concessão de crédito para que as empresas aumentem seus níveis de produção. Então, eu tenho assim, então eu aumento o crédito, as empresas melhoram a produção delas e com isso elas contratam mais pessoas. Contratando mais pessoas, tem mais renda na economia e no final das contas isso vai gerar um PIB maior. Tá vendo que existe uma situação em que pode se fazer assim e isso vai gerar determinado resultado. Isso é uma análise normativa que estabelece uma norma de como a economia poderia ou poderá ser desenvolvida. Bom, o mercado, então, o que é um mercado? Né? Dentro dessa análise, a gente precisa entender, então, alguns conceitos. E um dos conceitos básicos aqui é a ideia de mercado. O que é mercado? Mercado é simplesmente um ambiente onde existem compradores e vendedores que, por meio das suas interações,
que podem ser efetivas, né, realmente efetivadas, ou interações potenciais de desejo de adquirir ou de intenção de produzir determinado produto, que vão determinar o preço de um produto ou um conjunto de produtos no mercado. Bom, vamos ampliar um pouquinho mais essa análise. Então, o que seria a definição aqui? Mercado é a identificação de compradores e vendedores e também da gama de produtos que deve ser incluída em um determinado mercado. Dentro desse conceito de mercado, pode acontecer duas situações. Um primeiro momento, a gente pode pensar o seguinte: então, se o mercado é a interação entre pessoas comprando e vendendo coisas, alguém pode atuar da seguinte maneira: ele vai em um determinado mercado, adquire um produto num valor mais barato e depois revende esse produto num valor mais caro. A esse sistema, né, de funcionamento de mercado, a gente chama de arbitragem, onde existe então um ganho, né, daquele indivíduo, onde ele faz essa manobra no mercado, arbitrando o mercado, pegando um produto mais barato em determinado local e vendendo de uma forma mais cara em outro mercado. Isso é comum, né? A gente vê isso muitas vezes. Por exemplo, a pessoa vai lá, compra um produto chinês por valores muito pequenos, né, valores baixos, e vem aqui e vende num valor caro. É um processo de arbitragem. E esse processo de arbitragem, ele é uma coisa que acontece comumente no mercado, né? Não é algo assim tão diferente. Porém, para eu entender como é que é essa questão de modos de operar no mercado e que tipos de mercado existem, eu preciso estabelecer um modelo. E qual seria esse modelo? O primeiro modelo estabelecido, então, é do mercado perfeitamente competitivo. O que seria um mercado perfeitamente competitivo? Seria um modelo, ele não existe na prática, né? A gente pode dar alguns exemplos que se aproximam, mas de fato não existe. Mas é um modelo onde existe um grande número de vendedores, um grande número de compradores, e a interação entre eles é tão intensa de maneira que, pelo alto índice de concorrência entre os vendedores e também entre os compradores, nenhum deles individualmente pode inferir ou afetar o preço do mercado. Por quê? Porque, por exemplo, se um vendedor resolve cobrar muito mais caro por um determinado produto, como existe um grande número de vendedores daquele mesmo produto no mercado, ele não vai conseguir vender, porque o consumidor vai procurar outro que vende por um preço mais barato. Então, ele vai fazer o quê? Vai voltar o preço do produto ao preço de mercado. E essa é a ideia do mercado perfeitamente competitivo, que é um modelo a partir do qual nós estabelecemos a comparação para compreender os demais tipos de mercado existentes, como, por exemplo, o mercado em oligopólio, o mercado em monopólio, o mercado em oligopsônio, monopsônio e também o mercado em concorrência monopolística. Então, o mercado de concorrência perfeita é um modelo que serve de base para a gente analisar esses outros mercados que de fato existem na realidade. Que, por exemplo, alguns mercados possuem muitos produtores, mas são considerados não competitivos, já que as empresas individualmente, elas podem agir conjuntamente e afetar o preço do produto. E aí, vai depender de como é a interação entre essas empresas para que o preço seja estabelecido no mercado. Então, o preço que vai estabelecer em um mercado competitivo, ele é diferente de um preço que se estabelece no mercado não competitivo. Vamos dar um exemplo, postos de gasolina. Já perceberam, já observaram que a maioria dos postos de gasolina estabelece um preço muito próximo ou se não igual? Por quê? Porque existe um grande número de postos de combustíveis, não é verdade? Só que eles monopolizam essa informação do preço, se alinham, agem conjuntamente e ajustam o preço do mercado aquilo que favorece a eles. Geralmente é um preço um pouco mais alto do que se eles estivessem concorrendo de fato entre si. Então, a gente tem esse modelo. A questão da extensão, né, do mercado, o tamanho do mercado. Os limites de um mercado, tanto geográficos quanto a relação entre os produtos fabricado dentro desse mercado e vendidos nesse mercado, vai ser definido justamente por isso, pelo limite geográfico, se é um estado, um país, né, uma determinada região, ou se é o tipo de produto que é comercializado. Então, por exemplo, eu posso falar de um mercado específico dos automóveis.
Eu posso falar sobre o mercado dos combustíveis, eu posso falar sobre o mercado de alimentos, o mercado de vestuários, o mercado de produtos eletrônicos. Cada um está vendo que é um mercado e dentro desses mercados vai existir trocas, mas eu também posso falar do mercado global, que aí seria uma análise macroeconômica. Como a gente está falando de uma análise microeconômica, a gente vai focando em tipos de mercado para poder compreender um pouco melhor esse processo. Dentro dos mercados, a gente já falou que os preços são estabelecidos dependendo do tipo de mercado e são estabelecidos através das interações entre compradores e vendedores. E aí nós temos aqui algumas características. Os preços, eles podem ser os preços que a gente chama de preços reais e também preços nominais, que são diferentes um do outro por algumas características. Iniciando aí pela ideia dos preços nominais. O que seria o preço nominal? A teoria, né, o texto diz que é um preço absoluto de um bem sem qualquer ajuste decorrente de inflação. É o preço que está escrito lá no produto. Você chega no supermercado e está escrito lá, um pacote de arroz custa R$25 ou R$50, não sei, mas está escrito o valor. Esse é o preço nominal, mas ele é diferente do preço real. Por quê? Porque o preço real vai levar em consideração a inflação, ou seja, a perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. E aí, esse preço, quando a gente considera a inflação, a gente chama de preço real. Seria o preço de um bem relativo a uma medida agregada de preços ou preço ajustado de acordo com a inflação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai comprar um carro no mês de janeiro. E lá em janeiro, no início do ano, esse carro está custando R$150 mil. Certo? É o preço nominal que está escrito lá nele. Naquele momento é o preço, vamos chamar que é o preço real dele naquele momento. Só que no final do ano, aí você não compra o carro. Você pensa, não, vou esperar até mais o final do ano, que aí eu junto um pouquinho mais de dinheiro para vir aqui comprar. E você espera. Quando chega em dezembro daquele mesmo ano, você volta lá para comprar o carro. Quando você chega na loja, tá escrito lá que o carro ainda custa R$150 mil. O que aconteceu nesse período? Não houve nenhum aumento de preço no mercado como um todo? Com certeza houve. Ou seja, com certeza aconteceu algum nível de inflação nesse período. Vamos imaginar que a inflação tenha sido de 10%. Então, o preço desse carro hoje, real, ele seria, teoricamente, um preço de 150 mais 10% calculado sobre esse valor, que daria R$15 mil, somaria então R$165 mil. Esse deveria ser o preço nominal do carro hoje, seria o preço real do carro. Só que se ele ainda está à venda a 150 é o preço nominal. Então ele está vendendo, na verdade, o carro mais barato do que deveria, porque ele não está considerando o valor da inflação. Isso é muito raro de acontecer, mas o contrário sempre acontece. No início do ano você vai lá, está num valor, no final do ano você chega lá, o carro está mais caro. O que aconteceu nesse processo? Aconteceu a inflação. E como é que eu sei como é que aconteceu a inflação? Como é que eu calculo o índice? O índice de inflação geralmente é calculado através dos índices de preço, que pode ser, por exemplo, um índice de preço ao consumidor ou índice de preço por atacado. O que a gente tem hoje no Brasil, por exemplo, é o cálculo do IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, que é calculado pelo IBGE, e ele faz o levantamento de preço de produtos específicos, né, num determinado período do mês, durante todos os meses. E aí ele vai identificando como é que os preços se comportaram nesse período. Que significa que, havendo aumento de preços, houve inflação. E aí vai ser calculado o índice e o IPCA vai indicar qual foi o percentual desse aumento de preço no geral. Então, a gente tem alguns índices, né, de preço aí que a gente pode calcular. O INPC, o IGPM, o IPCA, o INCC. São vários índices, mas o índice básico que a economia brasileira utiliza para o cálculo da inflação é o IPCA, calculado pelo IBGE, que é o índice de preço ao consumidor amplo. Bom, todo esse contexto de questão de preço, índice de preço, decisões de o que produzir, de que maneira, como realizar a definição, né, vencer o dilema do que se deve adquirir ou realizar, isso tudo vai estar na base da análise microeconômica que a gente vai fazer a partir de agora.